Você sabe como e quando tem que ensinar letra cursiva sem atrasar a alfabetização dos seus alunos? Se seus alunos ainda não conseguem relacionar, por exemplo, qual é a letra que representa o som B, um exemplo, por que você está exigindo laço, curva e conexão da cursiva? Isso pode atrasar a alfabetização dos seus alunos. Eu sou a professora Evelyn Cassilo, mestra em educação, especialista em alfabetização com base em neurociência, e aqui no Método PSA nós não ensinamos por tradição, nós ensinamos a partir de evidências. Hoje nós vamos falar sobre letra cursiva, mas não no campo da nostalgia pedagógica, né? Pensando no que a gente fazia lá no ensino tradicional. A gente vai falar de hierarquia cognitiva. Então fica comigo até o final desse vídeo que vai ser importante para você. Quando você ensina letra cursiva, você está ensinando forma gráfica, você não está consolidando o sistema linguístico. E a alfabetização, ela se organiza em 3 grandes momentos. Primeiro, as habilidades preditoras da alfabetização, que envolvem ali consciência fonológica, memória fonológica, a percepção auditiva, as funções executivas. Segundo, ela envolve a consolidação do princípio alfabético, então o mapeamento fonema-grafema, a escrita alfabética estável, a leitura com decodificação funcional. E por último, né, em terceiro, a automatização, né, então a fluência, a ampliação lexical, a estabilidade ortográfica inicial. Só depois disso tudo, então, entra o refinamento motor da cursiva. Se você inverte essa ordem, você rompe a hierarquia cognitiva. E o cérebro, não funciona por inversão estrutural. Eu sempre escuto assim, mas antigamente aprendia-se tudo junto, né? Até todas as fontes ali. E isso que vocês estão propondo agora é um retrocesso. Por isso que chegam lá no terceiro, quarto, quinto ano sem saber ler. Vamos falar baseado em dados. O Brasil ele reduziu o analfabetismo absoluto ao longo do século XX, mas ainda apresenta índices muito significativos e relevantes de analfabetismo funcional. Inclusive, segundo o INAF, cerca de 3 em cada 10 brasileiros entre 15 e 64 anos são considerados analfabetos funcionais. Aqueles que leem são copistas muitas vezes, mas não interpretam o que estão lendo. Então, muita atenção nisso, Havia cópia antigamente, havia treino massivo, havia aqueles famosos cadernos de caligrafia, mas isso não garantiu proficiência leitora ampla. Não é que todos aprendiam, é que muitos ficavam pelo meio do caminho. Hoje nós temos a universalização do acesso e ensinar para todos exige precisão didática. Ensinar tudo junto não é rigor, é sobrecarga cognitiva e a neurociência mostra isso. Imagina o cérebro da criança como uma mesinha pequena, por exemplo. Vamos dar um exemplo aqui. A memória de trabalho é essa mesa e ela é limitada. Quando a criança ela está aprendendo que, por exemplo, o som B, né, corresponde à letra B, ela está já usando essa mesa pequena para ouvir o som, para segmentar, para recuperar o grafema, para planejar a escrita. Mas aí você vem e adiciona traçado curto, conexão entre letras, controle de pressão, proporção espacial. Você coloca muitas tarefas nessa mesa que é muito limitada. Isso se chama competição por memória de trabalho. E quando há um excesso de demanda simultânea, o desempenho da criança cai. E aí o resultado vem. E pode ser lentidão, omissões, insegurança, cansaço, letra bonita com leitura frágil. Então veja que a ordem importa. Primeiro, você precisa consolidar o sistema linguístico. Depois você vai automatizar e só depois você vai refinar a forma com a letra cursiva. Então, quer dizer que não se ensina a letra cursiva? Eu sei que você pode estar se perguntando, não foi isso que eu disse. A cursiva ela é muito importante, sim, mas como refinamento. Ela pode ali aumentar a fluidez da escrita, ela contribui para a coordenação motora fina, ela pode favorecer a continuidade de traçado, integrar aspectos visomotores, mas ela não ensina a ler. Ela não consolida o princípio alfabético, ela não determina proficiência leitora. Então, se a criança ainda omite letras, ainda troca fonemas sistematicamente, né? Ela não automatizou a leitura, então não é hora de letra cursiva ainda, ok? E aí, como é que a gente pode ensinar letra cursiva baseada em ciência? Então, somente quando a criança já estiver alfabética consolidada, o ensino deve acontecer por famílias motoras. Então, presta atenção nisso. O cérebro aprende por padrão, não por ordem alfabética, não é A, B, C, não. Agrupe os padrões de traçado. Então, letras com laço inicial, como essas que vocês estão vendo aqui. Depois a gente trabalha as letras com haste. Depois a gente vai trabalhar as letras descendentes. E nunca de forma mecânica isolada, ok? Integre sempre com linguagem significativa. Então, por exemplo, chega para os seus alunos e diz, hoje nós vamos escrever a palavra mesa. Ou agora a gente vai escrever a palavra mesa. Então, qual é o primeiro som? Quantos fonemas tem? Vamos segmentar? E, z, a, né? Escrevam juntos essa palavra em cursiva, leiam, usem essa palavra numa frase, né? Então aqui você está ativando a consciência fonêmica, a rota fonológica, o planejamento motor, a compreensão. Então isso tudo é integração, não é uma repetição vazia. Tá? 3 produções conscientes valem mais do que 30 atividades automatizadas e mecanizadas. Caligrafia, é refinamento motor. Alfabetização é construção linguística. Se você prioriza forma antes de consolidar o som, você inverte a lógica do cérebro leitor. E aqui no PSA nós não ensinamos por tradição, nós ensinamos por arquitetura da alfabetização, digamos assim.
Se você gosta de conteúdo baseado em ciência, que confronta modismo pedagógico e coloca o cérebro da criança no centro do processo, então eu vou te fazer um convite. Se inscreva na Semana de Imersão em Alfabetização, que vai acontecer de 30 de março a 5 de abril. Serão aulas profundas, estruturadas, práticas, para você alfabetizar com evidência e não com nostalgia. O link está aqui embaixo e eu te espero lá.